Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que aborda temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. Mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência no último ano. São 50 mil casos todos os dias, o que equivale a um estádio de futebol lotado. No caso da violência sexual, são pelo menos 150 casos todos os dias. Por isso, hoje, nós vamos falar sobre violência contra a mulher. E para conversar sobre esse assunto conosco, nós convidamos a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher de Taubaté, Elisângela Stefano, e também a professora Ana Cláudia de Lima, que é enfermeira obstetra e coordenadora do GAVES, que é o Grupo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. Sejam muito bem-vindas à TV Câmara. Agradeço por aceitarem o nosso convite. Nós que agradecemos. Obrigada. Bom dia a todos. Estamos muito honradas em estar aqui hoje. Bom, para a gente começar, então, já pensando nesses números que eu trouxe aqui na abertura do programa, qual é a contribuição de Taubaté nesse índice? A violência doméstica, a violência contra a mulher, ela é democrática, perversamente democrática. Ela atinge todas as classes sociais. Às vezes, a gente tem a impressão, a falsa impressão, que a violência aumentou. Mas, na verdade, não é que a violência aumentou. As mulheres estão mais conscientes e estão denunciando mais. E é importante que, quanto antes a gente denunciar, quanto antes a mulher se conscientizar dessa violência, mais rápido a gente consegue romper o ciclo e menos probabilidade a gente tem de caminhar para um desfecho trágico, no caso, um feminicídio. Uhum. A senhora também sentiu um aumento nos atendimentos no GAVES ou ele se mantém? Como que é lá a procura? Então, esse ano, por incrível que pareça, é porque assim, existe uma subnotificação de em torno de 80%, né? Mas até no GAVES, esse ano, o que realmente assim, aumentou a demanda é a violência contra a criança, né? Durante os nossos atendimentos. Das mulheres, ela se manteve, tá? Mas eu concordo com a doutora, né, que ela sempre existiu, a violência, ela é algo histórico, né, sem distinção de classe social, e que realmente hoje, né, com mais acesso à mídia, né, às redes sociais, então a gente vê que chega mais a informação, mas infelizmente ainda é muito subnotificado. E às vezes a gente associa a violência à violência física, mas tem muitas outras formas de violência que são tão graves quanto e acontecem muito antes. Então é importante que a gente não deixe chegar até a violência física, que procure ajuda antes. E a gente, mulher, a gente acha que a gente consegue superar tudo, a gente consegue resolver tudo. E a gente não consegue. Então é importante que a gente busque ajuda o quanto antes. A gente tem um índice de quantidade mesmo de casos de violência contra a mulher, um número que a gente possa falar em Taubaté ou não? Nós temos as estatísticas que são feitas mensalmente e são encaminhadas para a Secretaria de Segurança Pública. Em números, eu não vou conseguir falar para vocês. O que eu posso dizer é que o pedido de medidas protetivas aumentou muito. Até mesmo, como a professora colocou, o acesso à internet. Hoje, a mulher consegue registrar a ocorrência, ela consegue solicitar uma medida protetiva através da delegacia eletrônica. E isso facilita muito. Tá ótimo. E a senhora comentou, né, que muitas vezes a mulher já está sofrendo alguns tipos de violência, mas muitas vezes espera chegar numa violência física, numa agressão mesmo, para ir, sim, denunciar. Por que isso acontece? Por que as mulheres não denunciam? Nem sempre é na primeira agressão, inclusive, né? Sim. Como a professora Ana Cláudia colocou, é cultural. Então, as mulheres, elas costumam suportar muitas coisas. Às vezes, elas nem se identificam no papel de vítima. Aquela violência, aquela ofensa, ela fica naturalizada ali no contexto doméstico. E muitas vezes as mulheres pensam assim, nossa, minha mãe suportou tanta coisa, a minha avó suportou tanta coisa, e eu vou denunciar isso? Como que vai ser? Quem vai ficar com os meus filhos? Como que vai ser essa situação? Então, o misto de sentimentos é muito
muito grande, porque ela não está denunciando uma pessoa estranha a ela. Ela está denunciando uma pessoa que ela amou, uma pessoa que ela convive. Pai dos filhos. Isso gera muita dificuldade. Então, assim, a mulher, ela comparece na delegacia com um misto de sentimentos. Ela tem vergonha, ela tem medo, ela tem culpa. Então, a gente tem que tentar ao máximo acolher essa mulher e julgar menos. Sim. Porque às vezes a sociedade como um todo julga muito, né? E a gente tem que tentar ao máximo não julgar. Porque quando a gente julga, a gente aproxima ela do agressor. E distancia ela da libertação, de sair desse sofrimento, né? A gente é uma sociedade que condena mais a mulher que denuncia do que o próprio agressor? Eu acredito que sim, porque a gente sempre escuta assim, eu acho que ela gosta de apanhar. E não existe mulher que gosta de apanhar. Existe aquela mulher que está com medo demais, né, para buscar ajuda, dependente demais para conseguir se libertar daquela situação. E, em alguns casos, realmente, assim, acho que até na maioria, ela não sabe que aquilo é violência. Porque a mãe sofria, né, é um padrão que vai sendo repetido. Então, realmente, existe esse preconceito também. E a gente, como sociedade, a gente acaba julgando, né? Como a professora falou, assim, mulher que... A sociedade vê a mulher que apanha do marido e permanece com ele como se ela gostasse de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Então, são culturas que a gente tem que tirar. E a gente tem que tentar não passar essa cultura para os nossos filhos. Porque só assim a gente vai conseguir viver numa sociedade mais justa. Agora, dentre os fatores que levam a mulher a não denunciar, a aguentar por muito mais tempo, dependência financeira, dependência emocional. Então, são vários os fatores. Isso tem mudado? A senhora acha que com a mudança da sociedade hoje a mulher já trabalha, já tem mais acesso à informação, já está em contato com outras pessoas? Isso vem se transformando ao longo do tempo? Com certeza. A mulher, ela está se empoderando, né? E isso é muito positivo. Existem os movimentos, né? Sim. As mulheres se ajudam, se identificam. Se a gente pensar um bate-papo que a gente está tendo aqui agora, há alguns anos não teria. E isso é importante, que conseguiram, né? Sair desse ciclo, né? Elas se empenham em ajudarem outras mulheres a saírem também. A se fortalecerem, né? Agora, qual é a importância do papel do homem nessa relação? Porque quando a gente junta, né, entre mulheres para a gente falar sobre violência, nós nos identificamos, a gente compreende o sofrimento da outra, a gente dá valor, ouve, realmente escuta aquilo que a pessoa está falando. Mas muitas vezes os homens julgam como ela é louca, ela está reclamando demais, o que será que ela fez para merecer isso? Então, a participação do homem, ela é importante também para a gente ter essa mudança na sociedade? Às vezes a gente não entende que o homem também precisa de cuidado. E a gente acha que a gente cuidando do homem, a gente está desprestigiando a mulher, mas é o inverso. A partir do momento em que a gente cuidar do homem, a gente está protegendo aquela mulher. Porque aquilo é um padrão repetido. Ele acha que a masculinidade dele é resolvida através da violência, através de querer as coisas da maneira como ele acha que aquilo é correto. Mas a gente precisa conversar sobre, a gente precisa rediscutir essa masculinidade. Quando a gente tem grupos reflexivos, que os homens começam a debater o assunto, a reincidência cai de 65% para 3%. E isso é muito importante, porque às vezes aquela mulher, ela conseguiu se libertar daquele agressor. Só que aquele agressor vai encontrar outra mulher e vai fazer outra vítima. Então, se a gente não trabalhar esse agressor, a gente só está tratando as consequências. E o que a gente precisa, na verdade, é tratar as causas, para que a gente resolva o problema como um todo. E a sociedade muitas vezes se fecha com relação a esse assunto. Mas é um assunto de extrema importância e a gente precisa falar muito sobre. Quando a gente fala do agressor na violência doméstica, é assim, eu não sei o percentual, mas assim, a grande maioria mesmo é o parceiro. Ou por machismo, o alcoolismo também está muito relacionado. E no GAVES, né, que é o grupo que faz o atendimento de vítimas de violência sexual, só para dar o gancho, quando a gente fala do parceiro, quem são os agressores ali, né? Então, são conhecidos. O pai, o padrasto, né? Daí tem tio, avós, o avô, normalmente. E esses dias mesmo, assim, após o atendimento, né, porque por ser uma equipe interdisciplinar,
a gente conversa depois, né? A gente discute os casos. E justamente outro dia essa foi a pauta, porque um pai, né, que comete a violência sexual com as filhas, essa pessoa não está bem. Essa pessoa precisa de ajuda. Uhum. E automaticamente a gente só condena. Claro que tem que denunciar, né? Ser processado, a doutora sabe melhor essa parte, né? A gente encaminha para a delegacia, orienta a fazer o boletim de ocorrência, mas essa pessoa não, ela precisa de ajuda, né? Porque a gente chega a ficar realmente chocado. Agora, a senhora citou do boletim eletrônico, né? A mulher pode, então, fazer essa denúncia também pela internet. Sim. E como funciona no caso do atendimento presencial? Aos finais de semana, à noite, quando a delegacia, especificamente de defesa da mulher, está fechada? O plantão policial aqui da cidade de Taubaté, ele funciona 24 horas. Então, a vítima, ela pode se dirigir à delegacia e, caso ela não queira ser atendida no plantão em si, nós temos a DDM online 24 horas. Então, ela é direcionada para uma sala que chama Sala Lilás e lá nessa sala ela entra numa fila de espera. E ela é atendida de maneira remota por uma DDM, né? Como se fosse uma delegacia especializada, mas de maneira remota. Nós temos esse atendimento também. A senhora sente resistência dessas vítimas de, talvez, a insegurança de não serem bem atendidas na delegacia, no plantão, principalmente, que não é específico de defesa da mulher? Talvez ela vá ser atendida por um homem que não compreenda exatamente a situação que ela vive. Sim, o acolhimento faz total diferença quando a gente fala de violência doméstica. E quando a gente fala do plantão, o plantão ele não está direcionado unicamente ao atendimento da mulher. Então, a mulher, ela chega lá, pode estar tendo um flagrante de tráfico, um flagrante de homicídio, outras coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é difícil para o policial que está lá equalizar esse atendimento, né? Diferenciar isso. Então, normalmente, as mulheres preferem realmente procurar a delegacia da mulher por ser uma delegacia especializada. Agora, Ana Cláudia, você estava citando os casos de violência sexual que são cometidos por pessoas muito próximas, né? Pessoas de confiança da vítima, inclusive. Existe um tipo de estupro que é pouco falado, que é o estupro conjugal, que essa mulher é vítima do próprio marido. Mas aí fica aquela dúvida, como que eu vou ser estuprada pelo meu próprio marido? Sendo que a sociedade já entende que ter relação sexual com o marido é como uma obrigação da mulher. Antes de começar o programa, a gente estava até falando sobre os posts, né, que o Gabs, a gente realiza, e um deles, alguns meses atrás, foi justamente sobre isso. As mulheres, elas não reconhecem essa violência, né, do próprio parceiro. Eu sou professora de enfermagem e saúde da mulher e eu realizo as consultas ginecológicas, né? E eu coloquei no meu roteiro justamente para questionar, né? Tem parceiro fixo? Tenho, né? Mantém vida sexual? E ela é consentida, né? Porque relação sexual ela tem que ser consentida. Não é porque é o seu marido. Então, acontece, tá? Teve até uma que falou assim, eu falei, a senhora pode sim recusar, né? Porque é o seu corpo. Então, realmente, isso acontece. E como as mulheres se sentem quando, de repente, elas se dão conta, elas entendem que elas estão sofrendo uma violência sexual do próprio marido? Olha, eu acredito que seja muito difícil, né? Porque aquela pessoa que ela está vinculada, né? Ela tem um casamento, tem filhos, uma família. Eu acredito que realmente ela vai precisar de ajuda para poder resolver isso internamente e até socialmente, porque é complicado. Precisa de uma aceitação. É cultural também, né? Eu sou casada, eu tenho que ter relações sexuais, né? E a gente escuta também a mulher quando ela entra nesse período do climatério, menopausa, diminui o desejo sexual, mas tenho. Então, realmente, eu falei, isso é violência sexual, porque uma coisa que está sendo bem bacana nas nossas orientações também, que não precisa ter o ato consumado, né? Então, as mulheres acreditam assim, teve uma que a gente atendeu, que estava recebendo fotos de uma pessoa que fazia parte de um grupo de trabalho, né, que exibia genitália, mulheres nuas. Aí eu falei, isso é violência? Não, mas ele não me abordou pessoalmente, não me tocou, mas isso é caracterizado violência. Então, a gente precisa
esclarecer que, para ser caracterizado violência sexual específico, não precisa ter o ato consumado apenas, uma masturbação, o toque no corpo. Ela acontece também de forma não consentida. Eu não quero receber essas imagens, eu não quero mostrar o meu corpo, ser obrigada a mostrar alguma parte do corpo, já é caracterizado também. Então, está sendo bem bacana que durante as consultas a gente também consegue realizar essas orientações, né? Para a gente interromper algum ciclo ou até prevenir que ele aconteça. Como que a gente consegue entender qual que é esse limite? Porque muitas vezes um bate-papo que está se tornando inadequado, está me deixando desconfortável, isso também é um tipo de violência? Nós temos que pegar a conduta que aconteceu e jogar ela no Código Penal, para ver se a gente consegue uma figura típica ali naquele caso. Como a professora Ana Cláudia falou, a cultura evoluiu muito. Antigamente a gente via o estupro e o antigo atentado violento ao pudor, que hoje nós não temos mais, só como o contato físico. Mas hoje isso pode acontecer de maneira virtual também. Então a gente tem que ficar atento a isso. Com relação aos crimes sexuais, a gente tem que ter sempre em mente que a mulher tem que consentir e nunca o ato pode ser praticado mediante violência ou grave ameaça, que daí a gente está diante de um estupro. E quando a vítima é menor de 14 anos, o mesmo que ela tenha dado o consentimento, esse consentimento não é válido. Então, a gente percebe que o Gaves encaminha muito para a gente também o caso daquela adolescente de 13, 12 anos que acabou se tornando gestante do namorado e o relacionamento foi consentido. Só que o legislador entende que quando uma adolescente consente com 13, antes dos 14 anos, esse consentimento não é válido, porque ela não tem discernimento para avaliar aquela situação. Então, é um caso muito delicado. E, às vezes, a própria família daquela adolescente vê isso com naturalidade, dizendo assim, não, mas era o namorado dela, ela teve relação, foi de maneira consentida. Mas, em termos legais, a gente está diante de um estupro de vulnerável. Pelo próprio namorado aí. Pelo próprio namorado, sim. E outra coisa, pegando um gancho da conversa da professora Ana Cláudia, às vezes a gente acha assim, o estupro acontece em becos escuros, durante a noite. A nossa realidade não é essa. As nossas crianças, as nossas mulheres, elas estão sendo violentadas dentro dos lares. Então, assim, quando a gente chega em casa, a gente pensa no quê? Aconchego, proteção, segurança. Né? E as nossas mulheres e as nossas crianças, elas estão sendo atingidas nesse ambiente doméstico. Então, 80% dos agressores são padrasto, pais, avós, alguém muito próximo da vítima, alguém que a família como um todo, nos casos de violência sexual, confia naquela pessoa. Então, por isso que é importante a conversa, para conscientização, para a gente ver que tem certas coisas que, embora aparentam, têm uma feição de normalidade, não são normais. E a gente tem que acender uma luzinha ali e ficar esperta com essas situações. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar sobre medidas protetivas e de que forma a polícia pode atuar para garantir a sua segurança. Não saia daí, a gente já volta. Olá, estamos de volta com o Conexão Popular, hoje conversando sobre violência contra a mulher. Nós estamos aqui no nosso estúdio com Elisângela Stefano, que é delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, e também com a professora Ana Cláudia de Lima, que é enfermeira, obstetra e coordenadora do Gaves, que é o Grupo de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual. Eu quero entender quais são os tipos de medidas protetivas e de que maneira uma medida protetiva
é implantada ali para aquele caso. A mulher precisa demonstrar interesse, ela precisa dizer que ela quer uma medida protetiva? Sim, a medida protetiva é uma manifestação de vontade daquela vítima e é para aquele caso em específico. A Lei Maria da Penha, ela tem um rol, só que esse rol é exemplificativo, ele não é taxativo, porque em um determinado caso em específico, uma medida protetiva que é interessante para uma mulher não vai ser para outra. Então, a gente tem que adaptar a situação ao caso concreto. A grosso modo, quais são as medidas protetivas que a gente mais solicita? O afastamento do agressor, quando o casal mora junto, a proibição de contato por qualquer meio, seja através de aplicativos de celular, redes sociais, e a proibição de aproximação, quando o juiz fixa um determinado limite em metros, que aquele agressor não pode se aproximar daquela vítima. Agora, o quanto isso funciona de verdade, o quanto é efetivo? Porque o que a gente às vezes ouve as pessoas falando é que não vai adiantar a medida protetiva, porque a polícia não vai estar na porta da minha casa o tempo todo, então como que eu vou impedir esse agressor de realmente entrar na casa e cometer um ato, às vezes, muito mais grave? A medida protetiva, ela é muito eficaz. Às vezes a gente vê nos noticiários dizendo assim, aquela mulher foi morta e ela tinha medida protetiva. Acontece? Acontece, mas é a exceção. Apenas 4% dos feminicídios as mulheres tinham registrado ocorrência e apenas 3% dos casos as vítimas tinham medida protetiva. Então, o que acontece? A partir do momento em que a vítima tem medida protetiva, ela tem um sistema para ajudá-la. Aqui em Taubaté nós temos o SOS Mulher, que é um programa da Polícia Militar, que é um aplicativo do pânico, que a mulher pode acessar e acionar a Polícia Militar. Fora isso, nós temos o Guardiã Maria da Penha. Então, a vítima também tem acesso a um botão do pânico, em que a Guarda Municipal vai ao socorro dessa vítima. E quando ela aciona esse botão, ela não precisa passar endereço, ela não precisa passar nenhuma informação adicional, porque vai através da geolocalização. Então, a medida protetiva, ela não é simplesmente um papel. Ela é uma proteção para aquela mulher. Isso sem dizer que se o agressor ele for pego descumprindo aquela medida protetiva, ele é preso em flagrante pelo descumprimento. A prisão pelo descumprimento, ela não abre a possibilidade de ser arbitrada a fiança. E as decisões judiciais, a maioria que a gente tem visto, é pela conversão da prisão em flagrante em preventiva. Então, as medidas protetivas são eficazes. As mulheres precisam realmente se conscientizar da necessidade e buscar ajuda. Então, a gente pode dizer que, de uma maneira geral, ter uma medida protetiva também inibe mais os agressores? Eles se sentem menos propensos, né, a cometer mais atos de violência? Sim, porque ele está vendo aquela movimentação da vítima em buscar ajuda. A gente sempre tem em mente que quem protege aquela mulher, quem protege aquela vítima, não é só a polícia, é a sociedade como um todo. Então, a partir do momento em que aquela mulher registrou uma ocorrência, ela tem uma medida protetiva, os vizinhos já estão sabendo, a família já está sabendo, os amigos já estão sabendo. Então, a gente cria uma rede de apoio ao redor daquela mulher. E isso gera uma proteção muito maior. No caso de denúncias, é pelo número 180? Vizinhos, familiares, outras pessoas também podem ligar para denunciar? É aquela velha história de em briga de marido e mulher, sim, se mete a colher? Sim, se mete, sim, com certeza. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que se for uma situação de emergência, a gente tem que discar 190 e acionar a Polícia Militar de imediato. Eu estou ouvindo um grito ali, coisas estão quebrando, 190 de imediato. Se não for uma situação de emergência, nós temos os canais de denúncia, que são o Disque 100 e Disque 180. Todas as denúncias são verificadas e todas as denúncias são encaminhadas para os órgãos competentes. Vamos supor, tem uma criança envolvida. Além de ir para a delegacia, vai para o Conselho Tutelar e todas são verificadas. E tem a possibilidade do anonimato, então a pessoa não se identifica, porque às vezes a pessoa quer fornecer ajuda, mas ela não quer se identificar. Então é importante para incentivar que a comunidade participe também, né? Ana Cláudia,
sobre orientação. Ainda falta para as vítimas? Porque quando a gente fala em violência moral, em violência psicológica, violência patrimonial, muitas vezes a mulher nem sabe, né, que são tipos de violência. Então, de que forma que o GAVES também pode contribuir para que essas informações cheguem para as mulheres? Então, o GAVES, atualmente, ele, além de atuar no ambulatório, porque ele surgiu em 2004, né, para atender realmente as vítimas de violência sexual. Então, funcionamos todas as segundas-feiras, das 14 às 17 horas, dentro do Hospital Universitário. Então, assim, só para chegar no raciocínio. Então, as vítimas que sofreram violência sexual, então, elas podem comparecer ao pronto-socorro infantil ou municipal, né? Ou no PSGO, se for mulher, durante as 24 horas. Então, faz a notificação e ela é encaminhada para o GAVES. Lá também é livre demanda. Então, se chegar alguém que não é vítima de violência sexual, a gente faz o acolhimento e encaminha, né? Nós temos os parceiros, o CREAS, né? Então, ela é encaminhada, pode ser encaminhada também para um atendimento psicológico, né? Nosso apoio é a Clínica Abraços, da Unital. Então, a gente acolhe, mas o GAVES, ele é para atendimento sexual. Mas a gente também acolhe e esclarece, independente de idade, raça, sexo. Então, estamos de portas abertas. E a gente atende ali. E para levar informação, nós estamos também com rede social, Instagram e Facebook, onde semanalmente a gente tem posts, a gente tem dica na sexta-feira de filme, de leitura, e segunda e quarta, normalmente, posts que levam as informações de tipo de violência, porque realmente a sociedade só reconhece a física, né, e a sexual. Mas tem a psicológica, tem a moral, a patrimonial, né? Às vezes essa mulher está impedida de utilizar o próprio recurso, o seu dinheiro, e ela não sabe que isso é. Temos posts também, né? Então, a gente coloca a informação, tá lá na rede social. Né? Aliás, quem quiser seguir, @GAVES, com 2 Vs, Taubaté. Estamos com bastante informação bacana. A senhora acha que a gente precisa ampliar essa discussão? De que forma a Delegacia de Defesa da Mulher também pode contribuir para isso? Só pegando um gancho da professora Ana Cláudia, dos encaminhamentos. Então, assim, às vezes, por ser porta de entrada, nós recebemos aquela vítima e fazemos os encaminhamentos. Como a professora Ana Cláudia disse, encaminha para o Abraços. Nós temos parceria com a Unital, tanto o departamento jurídico como o setor de psicologia, porque, assim, aquela mulher, ela não pode ser tratada unicamente no aspecto policial. Ela precisa ser tratada com relação a um todo. Então, vamos supor, a gente precisa resolver a respeito de uma dissolução de uma união estável, guarda, visitação e pensão, a gente encaminha essa vítima para o departamento jurídico da Unital. Então, eles já entram com as ações cabíveis. E a orientação é tudo, como todos os setores da vida. Então, assim, nós atendemos também muitos casos que não são policiais. Só que é uma porta de entrada e nunca uma porta de saída. Então, nós fazemos realmente os encaminhamentos para os setores respectivos. E esse acolhimento, essa orientação vai fazer toda a diferença na vida daquela pessoa. Porque ela está totalmente perdida ali e ela chegou, e nós, como servidores públicos, temos que dar essa resposta para aquela pessoa, é a nossa função. Quando uma mulher entra na Delegacia de Defesa da Mulher, ela é atendida exclusivamente por mulheres ou não necessariamente? Não necessariamente. O decreto que tem a criação da mulher, ele fala assim, preferencialmente. O que eu digo para vocês, o atendimento na minha delegacia inicial é feito por mulheres, mas eu acho que uma equipe boa, uma equipe eficaz é uma equipe heterogênea, porque nós precisamos tanto das habilidades femininas como das habilidades masculinas. Então, eu tenho tanto homens quanto mulheres na equipe. O primeiro atendimento é feito por uma mulher. E é interessante colocar também que nós temos uma assistente social na delegacia. Então, ela faz também
esse atendimento assistencial. Então, às vezes, aquela mulher precisa de um encaminhamento para o CAD único, um encaminhamento para o CREAS, e a assistente social ali, ela já tem acesso ao sistema da prefeitura e já faz esses encaminhamentos. E pegando um gancho com a medida protetiva também, ela preenche o formulário de risco. E isso dá mais segurança para o juiz para conceder a medida protetiva. Então, é um trabalho multidisciplinar. Agora, depois que a mulher vítima de violência registrou o boletim de ocorrência, qual é o próximo passo? Ela precisa fazer alguma coisa ou não? A delegacia vai dar o andamento e ela ainda não precisa mais comparecer. O mesmo eu pergunto do boletim eletrônico. Se essa pessoa registra, ela é chamada depois na delegacia? Tudo a gente tem que olhar o tipo de crime. Vamos supor uma ocorrência de ameaça, injúria. Nessas ocorrências, para o Estado atuar, ele depende da manifestação da vítima. Então, vamos supor, eu tenho um boletim de ocorrência que a pessoa foi ameaçada. Essa mulher é orientada, ela tem 6 meses para representar. Se em 6 meses ela não representou, o procedimento é arquivado. Agora, se a gente fala de um crime de ação pública incondicionada, como um caso de estupro, de lesão corporal no âmbito doméstico, a partir do momento em que a polícia tomou conhecimento do caso, ela atua de ofício. Com relação à delegacia eletrônica, como o registro é feito pela própria usuária, às vezes vem faltando alguma informação. Então, nós chamamos aquela vítima para que ela complemente aquela informação. Agora, se vamos supor, ela solicitou uma medida protetiva, o relato veio certinho, nós não vamos chamá-la, nós só vamos ajuizar a ação. Agora, tem uma dúvida que ela pode ser um tanto quanto polêmica. Eu gostaria de saber se existem falsas notificações de crimes. Já aconteceu no GAVES com a senhora? O GAVES, né, ele não tem esse papel investigativo. Então, tem algumas situações que realmente a gente fica sem saber. Né? Então, porque o nosso caráter, ele é acolhimento, a vítima, ela tem que, com um ato sexual consumado, ela tem que comparecer até 72 horas para realizar a profilaxia, mas essa parte investigativa, não. Aliás, não é solicitado. Chega lá a paciente falando que está gestando, né? Que ela está grávida e isso é fruto de um estupro. Não é obrigado que ela tenha também um boletim de ocorrência. A gente acredita na palavra da vítima. Então, isso eu não sei dizer para você. Tá? O mesmo eu pergunto para a senhora, porque as leis, elas são muito importantes para garantir a nossa segurança, a nossa proteção, mas uma má utilização dessa lei, ela pode ser muito prejudicial, pode descredibilizar outras vítimas, outras mulheres também. Isso acontece? Acontece muito e causa injustiças. Então, o que a gente tem nesse contexto? Uma mulher que denunciou um fato que não aconteceu. Essa mulher é responsabilizada. Ela responde por denunciação caluniosa. Por quê? A polícia, diferente dos setores da saúde, ela apura a verdade sobre os fatos. Então, assim, eu tenho um relato inicial, só que eu vou verificar as circunstâncias daquele relato, verificar se aquele fato realmente aconteceu e de que maneira aconteceu. Então, nós já tivemos casos, não poucos, de fatos que as pessoas relataram e depois foi verificado que aquele fato era mentiroso. Então, aquela inicialmente vítima se transformou numa autora de denunciação caluniosa. Agora, a violência doméstica, não necessariamente ela é praticada pelo companheiro. Ela pode ser praticada também pelo pai, padrasto, irmão? Sim, ela pode ser praticada num âmbito de íntimo de afeto ou nas relações parentescas. Então, vamos supor, as pessoas convivem no mesmo ambiente. É um caso de violência doméstica. As pessoas não convivem no mesmo ambiente, mas elas têm uma relação amorosa, um relacionamento. É violência doméstica. Então, a gente tem que analisar o contexto como um todo. Agora, quando se trata de um ex-marido, por exemplo, ele já não convive mais ali em casa e também não tem mais essa relação afetiva, mas
é também considerado? Sim, é considerado, porque houve uma relação anterior, né? Na verdade, o que movimentou o relacionamento entre os dois foi essa relação amorosa anterior e ela é considerada para âmbitos de caracterização da Lei Maria da Penha. E uma última pergunta, antes da gente encerrar. No caso dos casais homoafetivos, também é aplicada a Lei Maria da Penha, por exemplo? Como fica no caso de duas mulheres? Sim, a violência do gênero, né? Então, se aquela pessoa, ela se identifica com o sexo feminino, é violência de gênero e é enquadrada na Lei Maria da Penha, desde que a gente tenha no contexto uma relação afetiva. Vamos supor, duas pessoas que se identificam com o sexo feminino se brigaram na rua, mas não têm uma relação afetiva, daí não se enquadra na Lei Maria da Penha. No caso de irmãs, por exemplo, é uma relação afetiva, mas não amorosa. Como que fica? Caracteriza. Violência doméstica, sim. Pela relação de parentesco. Que convive, né? Mesmo. Sim, caracteriza pela relação de parentesco. Então, ainda que o agressor seja outra mulher, se estiver nesse âmbito doméstico, de parentesco e afetivo, sim, também é enquadrado. Também é enquadrado, sim. Bom, quero agradecer mais uma vez a presença das duas aqui e deixar o convite, né, as portas abertas para uma próxima oportunidade, porque com certeza é um tema importante e relevante que a gente precisa discutir mais vezes. Obrigada. Obrigada, nós agradecemos. Obrigada a você. Esse foi o Conexão Popular de hoje. Agradeço a sua audiência e também a sua companhia. Até mais.